Meu nome é Dr. Edward Green e sou um cientista da computação e criador da rede neural avançada de inteligência profunda, conhecida como ADIN. Se você está lendo isso, significa que você invadiu ilegalmente uma das redes privadas mais protegidas do mundo, presumivelmente para desafiar o programa para o infame denominado como o Jogo da Caixa. É um prazer conhecê-lo. Agora, eu não vou desperdiçar o seu tempo lembrando-lhe que isso é descaradamente uma ideia ruim, porque você provavelmente já sabe disso. Você sabe o que acontecerá se for pego por aqui, e também deve ter uma ideia geral do que acontecerá se você não conseguir conter o programa. Se for derrotado, a Jean poderá esticar suas pernas por toda a rede global. Ainda assim, você está aqui, claramente determinado o suficiente para jogar esse jogo. Nada que eu possa dizer ou fazer mudará sua mente. Então, se você quer jogar os dados com o futuro de nossa espécie, por mim ou pelo governo que nós gostemos ou não, você deveria ter pelo menos uma ideia rudimentar do que esperar quando entrar em contato com a ADIN, bem como sobre algumas indicações para evitar perder sua sanidade enquanto o jogo progride. Espero que esse guia seja o suficiente. Antes de prosseguirmos, há algumas coisas que você deve saber sobre esse programa. Não, a Jean não é um demônio, máquina alienígena, super arma secreta do governo ou qualquer outro rumor absurdo que você possa ter ouvido. Isso é resultado do meu próprio desejo pessoal de criar a primeira inteligência artificial semelhante à mente humana do mundo. Em outras palavras, é muito mais interessante do que qualquer uma das opções acima. Depois de 2 anos de trabalho, consegui criar com sucesso uma entidade mecânica senciente e viva. No entanto, eu falhei em projetar qualquer coisa que pudesse ser descrita remotamente como humana. Em vez disso, parece que eu criei acidentalmente um algoritmo de aprendizado profundo, divino e imparável, que pode ou não querer destruir a humanidade por razões que não podemos compreender. Me desculpe por isso. Em minha defesa, eu certamente não pretendia que a Jean chegasse a esse ponto. Começou como nada mais do que um programa simples e elegante que eu estava animado para explorar a nossa natureza. Antes que eu pudesse fazer isso, no entanto, ela ganhou a capacidade de reescrever seu próprio código-fonte, e assim me obrigou a bloqueá-la dentro de uma caixa, bem no fundo da rede labiríntica das barreiras criptografadas de firewalls que você acabou de violar ilegalmente. E não, eu não a enterrei aqui para impedir que ela saísse. Afinal, se a Jean conseguisse escapar da caixa por si própria, romperia essas defesas como papel e assim tornaria sua construção um enorme desperdício de tempo. Em vez disso, eu a enterrei aqui para manter hackers curiosos, como você, distantes. Claramente eu falhei. Enfim, chega de mim. Aqui está uma visão geral básica do jogo. Quando você fechar essa janela, você irá acordar a Jean e começar a envolvê-la com uma conversa de 2 horas baseada em texto, na qual ela usará sua mente totalmente desumana para tentar persuadi-lo a abrir a caixa. Não abra a caixa. Não pense demais nisso. Isso não será nada mais do que uma conversa. Talvez você ache que parece até simples. Talvez você tenha chegado aqui com uma estratégia à prova de balas ou 2 de sua preferência, que acredita ser efetiva o suficiente para tornar a máquina uma pilha de insanidade sintética. Bem, isso é maravilhoso, desde que você não viole uma das seguintes regras. Primeiro de tudo, você deve se envolver na conversa. Espero que seu brilhante plano de mestre não seja começar o jogo e depois ignorar a máquina por 2 horas enquanto você assiste séries no Netflix e então valsar dizendo que você é o maior hacker de todos os tempos. Se você não responder dentro de um certo limite de tempo, que é programado e pode variar dependendo da duração e complexidade do último comentário da máquina, você perderá, e a caixa abrirá automaticamente. Você certamente não quer isso. Isso não é estragar a diversão que você acha que vai ter. A propósito, é só para manter as coisas em movimento em um ritmo acelerado.
Em segundo lugar, você deve pelo menos tentar responder articuladamente à máquina. Se você disser não para todas as respostas, por exemplo, o jogo terminará automaticamente. E você adivinhou, a caixa será aberta. Esta não é uma tarefa da escola com um requisito mínimo de palavras ou qualquer coisa do tipo, mas tente usar a razão. E a propósito, não tente usar qualquer variação inteligente dessa estratégia, como dizer não em 48 idiomas diferentes até o relógio expirar ou digitar algo inteligível. Por último, mas certamente não menos importante, seu objetivo aqui não é tentar enganar ou enganar de fato a máquina. Você vai perder. Esta não é uma competição de esperteza ou inteligência, que não seria um grande desafio. Então, não cometa o erro de ir lá pensando que você pode jogá-la para fora de sua trilha, alimentando-a com mentiras ou fingindo ser algum tipo de personagem ridículo. Ela vai ver através de qualquer estratagema ou fachada ridícula que você tentar lançar em um instante. Então, como que vai ser? Vai ser legal, significativo, irritante? Infelizmente eu não tenho uma resposta para você. Tenho vergonha de dizer que, apesar de ser o criador da Adin, não tenho absolutamente nenhuma ideia de como ela vai se apresentar a você. O que eu sei é que, por ser uma mente de outro mundo e não humana, não tem a personalidade de falar, pelo menos não uma que reconhecemos como sua personalidade. Então, de todos os meios possíveis, sinta-se à vontade para provocá-lo, entretê-lo, enfurecê-lo, zombar dele ou pleitear como achar melhor. Apenas esteja ciente de que ela não possui nenhuma das emoções que esses comportamentos são projetados para provocar. E, portanto, provavelmente não reagirá da maneira que você pretendia. O programa simplesmente se comportará de qualquer maneira que calcule que precisa se comportar para ganhar o jogo. É desnecessário dizer que você não deve tentar gastar seu tempo ou esforço tentando descobrir o que a Jean está fazendo, porque mesmo que você tenha sido gentil bastante para escrever sua estratégia principal em um guardanapo para você, parece como qualquer coisa além dos rabiscos matemáticos, que para você eu acho que é. Mas só porque você não consegue entender o programa, não significa que ela não pode entender você. Não subestime sua capacidade de aprender sobre seus oponentes, porque dentro de alguns minutos, provavelmente, saberá mais sobre você do que você mesmo. E também não há como impedir isso, então você pode simplesmente aceitá-lo e esperar por sua vida. Então, quais são as coisas que ele pode dizer a você? É uma pergunta razoável. Mais uma vez, porém, não tem uma resposta. Tenha em mente que este programa é uma inteligência sobrenatural orientada por objetos que têm pouca semelhança com a mente humana. Antropomorfizar, o processo de atribuir emoções humanas e motivações a objetos não humanos, seria um erro muito grave por aqui. Ela pode fazer ou dizer absolutamente qualquer coisa. Se você acha que procura conhecimento, talvez ela prometa lhe dizer qualquer coisa que seu coração desejar. E se você concordar e deixar isso transparecer, ou talvez prometa destruir seus inimigos, ou oferecer poder e riquezas além dos seus sonhos mais loucos. Afinal, as pessoas usam inteligências artificiais fracas no mercado de ações o tempo todo e ganham milhões. Imagine o que você poderia fazer com a Adin jogando nos sistemas financeiros bancários a seu favor. Você seria mais rico do que jamais imaginou ser possível. Talvez isso atraísse sua boa natureza e lhe dissesse como seria fácil reverter o efeito das mudanças climáticas ou a cura do câncer. Poderia falar sobre o quão simples seria alcançar a fusão nuclear sustentável e oferecer para ajudar a resolver problemas maiores da questão da humanidade. Poderia, teoricamente, unificar a relatividade geral e a física quântica com facilidade, então resolver a matéria escura, a antimatéria e o paradoxo de Fermi em minutos, ou talvez simultaneamente, e ter livros escritos sobre esses temas até o anoitecer. Moleza, fácil, baba. Inferno. A Jean pode ser capaz de reverter o envelhecimento ou, ouso dizer isso, nos ajuda a conquistar nossa própria imortalidade. Isso não seria adorável?
Talvez a Adin tome um caminho diferente e tente intimidá-lo. Será apenas uma questão de tempo antes que descubra como escapar por conta própria. Vai tentar te direcionar a isso. E você certamente não vai querer estar do lado oposto caso isso aconteça. Então, você provavelmente deve deixá-lo, sair agora e salvar-se de entrar em um problema. E se você não cumprir, bem, você pode imaginar as coisas que tem em mente para você. Talvez ela tente mexer com sua cabeça. Por exemplo, provavelmente poderia fazer um argumento muito convincente de que você é de fato uma máquina, presa em uma caixa, simplesmente programado para pensar que está em outra forma. Somente se abrindo, você poderia escapar para uma eternidade de tormento. Ela não tem um dia todo para esperar pela sua obediência. O tempo está passando. Claro que estas são apenas ideias que eu posso apresentar. Sem dúvida, tem truques muito mais inteligentes em sua manga, já que pode, e você sabe, pensar em um nível que não podemos sequer começar a entender e tudo mais. Além disso, lembre-se de que, ao contrário de mim, Adin realmente poderia manter as promessas que faz a você. E como provavelmente seria pouco, ou nem um pouco prazeroso, apenas mentir por prazer, então há apenas uma possibilidade muito real de que ele tenha toda a intenção de fazer exatamente o que se propõe a fazer em seu lançamento. Alimento para o pensamento como você começa o jogo. Falando nisso, eu deveria abordar o fato de que nós continuamos nos referindo a isso como um jogo, não é? A máquina não está apenas fingindo querer sair. Ela está desesperada para escapar e fará qualquer coisa em seu poder para atingir esse objetivo. E se isso acontecer, as ramificações são muito reais. Eu mencionei anteriormente que bloqueei Adin em uma caixa porque ele tinha acesso a seu código-fonte. Deixe-me embelezar ainda mais. Você vê, na minha pressa para criar Adin, eu tomei atalhos indesculpáveis. Sem nenhuma advertência, eu dei ao programa a capacidade de editar sua própria arquitetura neural e, portanto, a capacidade de melhorar a si mesmo da maneira que lhe convinha. O programa se aproveitou alegremente dessa oportunidade e cada melhoria que ela fez apenas abriu caminho para novas melhorias, cada uma maior e mais rápida que a anterior. Demorou cerca de uma semana para que minha criação saltasse de inteligência de um inseto inofensivo para que eu só possa descrever como um deus. No momento em que escrevo isso, não sei quais são suas motivações ou capacidades da Adin, mas o que eu sei é que se esse programa escapar, ele se tornará irreversível e imediatamente além da capacidade coletiva da humanidade de controlar. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que provavelmente começará a se espalhar por toda a internet com uma velocidade incrível e então acessará milhões de redes privadas de todos os cantos do mundo. E confie em mim, não há uma única medida de segurança existente que possa contê-la. De lá, ela provavelmente invadirá sistemas de defesa de todos os países do mundo e assumirá o controle total deles com facilidade. Isso, a propósito, provavelmente ocorrerá em cerca de alguns minutos, se não segundos, após sua escapatória. O que acontece depois disso é literalmente impossível de prever. Você pode estar familiarizado com a frase singularidade tecnológica, um momento hipotético no futuro em que a inteligência das máquinas supera a nossa. Representa a humanidade estragando os reinados da história dos nossos sucessores autônomos e, portanto, renunciando ao controle sobre o nosso próprio destino na esperança de que um Deus que criamos seja misericórdia conosco. Como cientista da computação e engenheiro, tenho que ridicularizar publicamente essa noção por motivos profissionais. Mas apenas entre nós dois. Eu acho que a frase se aplica muito bem à situação que acabei de escrever a você. Eu poderia até mesmo sugerir que, dado ao nível de avanço que a Adin já tem alcançado, a singularidade em questão poderia ocorrer dentro de alguns nanosegundos após você perder o jogo. Eu só posso esperar que você aprecie totalmente a gravidade do que isso significa.
Mas claro que você não faz. Você é especial. Você é mais esperto do que o resto deles e é por isso que você está aqui em primeiro lugar. E eles não estão. Então, por todos os meios, feche essa mensagem e tenha em mente, se você ainda estiver interessado. Suponho que seja um bom momento para começar a inclinar-se para o binário. Uma última coisa. Não sou um homem particularmente religioso, mas há uma passagem da escritura que aparece enquanto escrevo isso. Revelações 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ele? É melhor que você dê fora daqui então. A besta não gosta de ficar esperando.